Bom, sejam bem-vindos ao Escatologia na Veia. Eu sou Thiago Votes. E para quem já acompanha o canal há um tempo, sabe que de fato estamos vivendo em momentos muito proféticos, né? Que no qual, mediante aquilo que a Bíblia vem nos revelar, que nos últimos dias, né, muitas coisas aconteceriam como sinais que antecedessem a volta de Jesus. E dentre isso, nós vemos também que um dos sinais que vem acontecendo já há algum tempo e que também foi profetizado no livro do Apocalipse, no capítulo 13, é que o governo do anticristo, quando ele viesse, o cenário mundial para que ele viesse tomar o poder já estivesse pronto, né? Dentro disso, teria então três pilares: um único governo, uma única moeda e uma única religião. Dentro desse contexto, nós vemos que todo esse aparato ele é preparado antes mesmo do anticristo vir. Depois o anticristo vem e somente dá um up em tudo isso, né? Comparado a isso, eu já peço para que você compartilhe, ative o sininho, deixe o seu like. Através desse vídeo possa alcançar muitas almas e muitas vidas e que as pessoas entendam que de fato estamos próximos da vinda de Jesus. Eu vou dividir minha tela com vocês para vocês entenderem que, para quem já acompanha Escatologia na Veia já há algum tempo, nós vemos que Daniel, quando ele tem uma visão lá no capítulo 7 de Daniel ele tem uma visão a respeito da sucessão de impérios que haveria, né? Tanto que ele acaba vendo um leão, que era um leão com asas de águia, que era justamente a representação do Império Babilônico, né? A qual Daniel estava, e as localidades a qual dentro desse império a Babilônia tomou, nós vemos que no mapa nós temos essas regiões, né? A região da Turquia, a Síria, a Babilônia, que era considerado como o próprio Iraque, né? E também alguns locais ali passando por Judá e também o Egito, né? Então Daniel ele vê esse leão que era uma simbologia justamente do Império Babilônico. E depois ele vê uma outra besta que era semelhante ao urso, que tinha 3 costelas na sua boca, que era a referência do império que sucederia a Babilônia, que era o Império Medo-Persa. Em seguida nós vemos também que essas localidades a qual o Império Medo-Persa tomou, né? Nós vemos que ali tem a parte da Trácia, Turquia, Assíria, Iraque, Irã, Judá e Egito. Exatamente as mesmas localidades que o Império anterior tomou. Só que agora a sede da Babilônia é considerada agora como Irã. Ou seja, a referência do urso, biblicamente falando, quando está se referindo a esse símbolo, está falando do Império Medo-Persa e a respeito dessas localidades ali do Oriente Médio e inclusive Israel e Judá, que ficou cativo mediante esses impérios. E o que sucedeu, o Império Medo-Persa, nós vemos também o que em seguida Daniel também viu uma besta que era semelhante ao leopardo e ele tinha 4 cabeças e asas de águia, que era a representação do Império de Alexandre o Grande, né, o Império Grego. Então, as 4 cabeças do leopardo era a representação do Império dividido depois que Alexandre o Grande morre. O seu império é dividido por seus generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. E os seus generais tomam contas do seu reinado, né? E nós vemos que exatamente isso se cumpre mediante aquilo que Daniel havia visto no capítulo 7 e ao longo do contexto histórico aconteceu exatamente dessa forma. E as localidades, né, que os generais então acabam dividindo o império, nós vemos que aqui tem a Macedônia, Grécia, Turquia, Síria, Iraque, Irã, Judá e Egito. As mesmas localidades a qual todos os outros impérios tomaram, né? E não por coincidência, né, que nós vemos então aqui esses impérios, que é a Babilônia, que é o leão, o urso, Média e Pérsia, e o leopardo, que é compatível com o Império Grego. Mediante a isso, então, quando nós vemos lá no Apocalipse 13, quando dá referência do Império do Anticristo, né? Quando João tá ali vendo as características, na verdade o que João tá vendo é justamente essas 3 bestas, só que agora elas fundidas, né? Como se fosse uma espécie de fusão. No livro do Apocalipse, no capítulo 13, no verso 1, a Bíblia diz assim, ó: Eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E ele dá características então da besta. A besta que eu vi era semelhante ao leopardo, ou seja, Império Grego. Os seus pés eram pés como de urso, ou seja, Império Medo-Persa. E a sua boca como boca de leão, Império Babilônico. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. O dragão, na Bíblia, é a representação da antiga serpente, o diabo, Satanás, e hoje também nós conhecemos também simbolicamente como aquele que conserva o comunismo vivo hoje no mundo, né? Aquele comunismo mais raiz, né? Aquela coisa mais ditatorial e nós conhecemos também como algo diabólico. Nós vemos que hoje a China tem feito esse papel excelentemente. Ou seja, esse império, na verdade, do anticristo, quem patrocinará vai ser justamente a China. Não é à toa que tudo que vem se espalhando pelo mundo, esse controle social, toda essa ditadura mundial que tem se desenrolado, isso de fato tem saído justamente de lá da China, propositalmente, porque ela é quem vai patrocinar o sistema do anticristo.
juntamente com essas localidades que nós acabamos vendo, né? Ou seja, a besta, um exemplo que João acaba vendo, é a besta fundida, né? Que ela então ela tem boca de leão, pé de urso e semelhante ao leopardo. Ou seja, na verdade, o que João está vendo no Apocalipse 13 é a sucessão dos impérios que Daniel viu lá. Ou seja, as mesmas características que Daniel viu durante o império, da sucessão de impérios, é as mesmas características que o império do anticristo de fato teria. Ou seja, mesmas características da Babilônia, do império Medo-Persa e do império grego. E quando nós lembramos essas características, então, nós vemos que um exemplo do império babilônico, nós vemos que numa das condições que Sadraque, Mesaque e Abednego não se sujeita ao império da época, né, que era o império de Nabucodonosor, ele faz uma imagem e ordena que todo mundo devesse se prostrar. Quem não se prostrasse seria jogado na fornalha de fogo, né, aquecida 7 vezes mais, como esse número, 7 vezes mais, é até mesmo uma referência da grande tribulação, que é a última semana de Daniel, né? Ou seja, quando eles foram jogados como pena de morte por não se sujeitar ao poder do Estado. E eles foram jogados na fornalha de fogo, e nós sabemos que o quarto homem aparece e os poupa da morte, né? É uma representação, uma tipologia justamente da grande tribulação para aqueles que perderem o arrebatamento. Então, as características do Império Babilônico vai estar vivo mediante o Império do Anticristo. No Império Medo-Persa também nós vemos que os sábios adivinhos que vivia durante o período do Medo-Persa, né, montam um plano agora para pegar Daniel, com a lei dos Medos e dos Persas, né, que era considerado como uma lei irrevogável, e então engana o rei da época, né, engana o rei Dario para que pegasse o seu sinete e decretasse que durante um período ninguém poderia fazer pedidos a não ser ao próprio rei, considerando praticamente o rei como Deus, né? Ou seja, eles não poderiam durante o período fazer nenhuma petição ou oração a qualquer outro Deus que não fosse o rei da época. Então nós vemos que Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. E então, agora ele é pego orando e é jogado justamente na cova dos leões. Então nós vemos que esses atos do Império Medo-Persa, que são decretos de leis irrevogáveis, também vai estar vivo mediante ao Império do Anticristo na grande tribulação. Tanto que ele vai ter uma marca, ele vai instituir uma marca, um decreto de lei irrevogável, e aquele que não se sujeitar a essa marca não vai poder comprar e nem vender, e aquele que não adorar também a imagem da besta automaticamente será morto, de acordo com aquilo que João disse durante o período da grande tribulação, possivelmente decapitado, né? Porque João vê os decapitados da grande tribulação. Então, mediante a isso do Império Grego também, né, semelhante ao leopardo, nós vemos que uma das características grandes, né, que foi utilizado, exemplo, pelo Império Grego, que é até conhecido como um presente de grego, né, mediante a Troia, que eles deixam um cavalo lá na frente de Troia, que era uma cidade impenetrável, né? Então eles deixam aquilo ali como uma tipologia de um presente, e os próprios cidadãos daquela cidade acabam levando para dentro, né, da cidade aquele cavalo como um suposto presente, e então a cidade é destruída de dentro para fora, né, quando eles abrem a porta de Troia e agora os gregos invadem e acabam destruindo Troia. Ou seja, justamente assim eles estão trabalhando nesses últimos dias, destruindo nações de dentro para fora, né, instituindo leis ditatoriais, leis completamente comunistas, e acabam destruindo nações de dentro para fora. Isso nós vemos acontecendo na América Latina, vemos acontecendo na América do Norte agora, com esse governo de esquerda que tá lá, e o dólar ruindo, né, sendo um dos pilares do governo do anticristo, que será uma única moeda, um único governo, uma única religião. Ou seja, todos esses pilares eles têm que ruir para que o anticristo venha trazendo a solução de tudo isso. Dentre isso, então, nós temos uma matéria que saiu agora. Um exemplo, o presidente do Brasil agora está viajando, está indo lá para a China, que possivelmente será justamente o patrocinador do governo do anticristo, né? E nós vemos então essa matéria que diz assim, ó: o presidente do Brasil, ele foi agora, né, fazendo uma reunião na China. Novo banco de desenvolvimento está a caminho de se tornar um grande banco do sul global. Ou seja, eles estão fazendo uma referência como se o Brasil fosse ser um dos grandes patrocinadores, até mesmo como alianças, né, a respeito dos BRICS, como referência de um banco global. E agora também esse banco, principalmente começando, né, que eles têm que começar uma coisa paulatinamente, então começando justamente aqui na América do Sul. E vamos ler um pedacinho dessa matéria para a gente entender um pouquinho do que fala. Tá dizendo assim, ó: a posse de uma mulher à frente do Banco Global seria por si só um fato extraordinário, mas por importância histórica desde o momento vai muito bem, postou o presidente na sua conta no Twitter. E aí, no parágrafo aqui abaixo, ele está dizendo o seguinte: o presidente ele lembrou que o Banco dos BRICS, o grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, já atraiu 4 novos membros: Bangladesh, Egito, Emirados Árabes Unidos e Uruguai. O Banco dos BRICS já atraiu 4 novos membros, e aí ele vai citando então esses membros, né, dizendo que queriam fazer adesão aos BRICS, e ele disse então: estou certo que
que a chegada da presidenta, né, da Magda, contribuirá para esse processo, acrescentou ele. Ou seja, agora nós estamos vendo então, porque eu fui um dos primeiros a dizer aqui na internet, tá? Porque nós dizemos isso em uma live, mediante a revelação até mesmo, que os BRICS abriria a porteira para que outras nações adentrassem para os BRICS. Eu fui um dos primeiros a dizer isso aqui na internet, se não o primeiro, né? Que eu disse isso, porque compatível com o sistema do governo do anticristo, que tem que adentrar outras nações, não somente em relação a poderio econômico, mas também em poderio militar, que mais tarde então se tornaria possivelmente os BRICS, abrindo essa porteira para que outras nações entrassem, principalmente nações árabes, que nós entendemos que, e já rastreamos isso, que possivelmente a descendência do anticristo estará vinculada também aos árabes, né? Ou seja, é de suma importância, nós entendemos isso nesses dias. Ou seja, essa viagem do Brasil para a China agora é importante justamente por conta disso. Agora eles vendendo de uma forma que, para ver uma globalização, agregando outras nações aos BRICS, e automaticamente, agregando outras nações aos BRICS, nós teríamos aquelas 10 nações compatíveis à besta do Apocalipse 13. Então o anticristo depois se levanta, né, derrubando 3 reis, e então tomando esse poderio, e aí então entraria na última semana de Daniel. Ou seja, nós poderíamos de fato contemplar esses reis caindo mediante ainda os nossos dias com a igreja aqui na terra, ou possa ser que até mesmo antes disso acontecer, a igreja seja retirada da terra. Ou seja, de fato as coisas estão acontecendo conforme a Bíblia diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Nós entendemos que o tempo profético ele seria mais ou menos até 2033, o tempo máximo que nós temos, né? Mediante a cronologia de que se passariam 6.000 anos desde a criação até 2033, mais ou menos. Nós fazemos a contagem aqui de Adão a Abraão, se passaram 2.000 anos. De Abraão até a morte de Jesus, porque a graça começa quando Jesus morre. Mediante a graça, então, desde a morte de Jesus, que morreu então com 33 anos, ou seja, em 2033 vai fazer 2.000 anos que Jesus morreu. Então, até 2033 completaríamos 6.000 anos, desde o período de Adão, da criação, até automaticamente o cessar da graça, que é o que nós entendemos que as coisas iriam acontecer. Porém, entretanto, as coisas estão tão avançadas que de fato não sei se chegaríamos até 2033 com esse período da graça, ou poderíamos até antecipar isso, menos 7 anos, aí daria equivalente mais ou menos 2026, mas da forma que as coisas estão indo, de fato nós já entendemos que o tempo da igreja na terra parece que cessou, ok? E aí? Você tá firme? Tá preparado para tudo isso? Se Jesus voltasse agora, você tá preparado? Porque ele prometeu que antes dos acontecimentos finais, ele volta para resgatar a sua igreja. Espero que você esteja pronto. Amém? Maranata! Fui! Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você compartilhe ele com mais alguém. E se você também gostou desse modelo de vídeo aqui que estamos fazendo, algo mais resumido, eu peço para que você compartilhe, ative o sininho, deixe seu like. E as nossas redes sociais aqui estão aqui embaixo. Também fizemos agora um canal de cortes, que o link também está aqui embaixo, para que você possa acessar. Todas as nossas lives que são grandiosas, temos agora cortes para você da live num canal específico, que está aqui embaixo o link aqui, Cortes na Veia, ok? Eu agradeço a todos que esteve conosco. Muito obrigado. Maranata! Fui! Se você gostou desse vídeo, eu peço para você curta a nossa página, compartilhe com mais alguém. E aqui também você tem a opção de Seja Membro. Nossas redes sociais estão todas aqui. Vem comigo. Escatologia na Veia.